minutos. O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na CPI da Covid, na condição de convidado, foi recheado de acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos repercutir essa CPI e, novamente, outros convidados da CPI, hoje, inclusive, e mais notícias. Vamos repercutir tudo isso com o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, ele que é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, prazer em recebê-lo aqui. Olá, Marilu, quanto tempo? Obrigado. Muita saudade de você, mas estou sempre acompanhando você com o Glauco, viu? Aqui o Glauco está de férias e vamos nós agora. Prazer imenso. Ah, que legal. Então vamos lá. Portela, uma das acusações, né, enfim, que o Witzel fez, ele disse o seguinte: ele estava falando a respeito de que essas acusações de corrupção que ele estava sofrendo durante o enfrentamento à pandemia, né, que levou inclusive ao impeachment dele, foi porque ele mandou investigar sem parcialidade a morte da vereadora Marielle Franco. Disse que gostaria de aprofundar as denúncias em uma reunião sigilosa, né, com os membros da CPI. Agora, ele, inclusive, esteve num evento onde a placa da Marielle Franco foi destruída. Queria que você fizesse a análise dessa participação do Witzel e com esse foco aí em relação a essa justificativa dele. A gente sempre disse aqui na rádio, né, não só eu, mas outros entrevistados, que a Marielle Franco, né, o assassinato dela ia sempre assombrar a vida da família Bolsonaro, né? Enquanto esse crime não for totalmente revelado, né, sobretudo os mandantes não forem revelados, esse crime vai assombrar o governo do Bolsonaro e a sua família. E aí volta à tona a questão do assassinato da Marielle, agora com o Witzel, né? Quem diria com o Witzel, antigo aliado do Bolsonaro, né, como você bem disse, fez palanque junto com os filhos do Bolsonaro, né, rasgou a placa em homenagem a Marielle, aderindo ao discurso fascista da família Bolsonaro, e aí, inclusive, o próprio Witzel cometeu uma série de atrocidades no Rio de Janeiro, né, afirmando que iria botar para quebrar, matar pessoas, né? Um especialista também na arte de matar, né? Disse que tinha que atirar, a polícia tinha que atirar na cabecinha, mirar na cabeça das pessoas, atirar e depois perguntar. E também temos que lembrar daquele evento em que o Witzel estava a bordo de um helicóptero da polícia com metralhadoras e sobrevoaram uma região de Angra dos Reis, atirando a esmo na população civil, atingindo inclusive uma tenda de orações. Para citar alguns eventos que revelam qual é a proposta do Witzel, né, no poder. Agora, ele, traído pelos seus antigos apoiadores, resolve colocar a faca no pescoço da família Bolsonaro. E o depoimento dele ontem na CPI foi extremamente importante para dar um novo passo na questão das revelações aí da investigação em torno do crime da Marielle, que é uma investigação bastante tumultuada, com interferência política da própria família Bolsonaro, né? Lembrando do porteiro da Vivendas da Barra, né? Do condomínio onde mora o Bolsonaro, o presidente, o porteiro que foi ameaçado pelo Moro enquanto era ministro da Justiça do governo do Bolsonaro. E, inclusive, ontem o Witzel usou de uma frase irônica, dizendo assim: eu não sou porteiro para ser intimidado, fazendo referência, né, isso ele falando ao Flávio Bolsonaro, que estava lá ontem no Senado para fazer intimidação ao Witzel. E ele responde com essa provocação, dizendo: eu não sou porteiro. Isso é uma clara referência ao que aconteceu durante as investigações do crime da Marielle, né, do assassinato da Marielle. Exato. Bom, ele disse que foi derrubado pela máfia da saúde, né? Como você falou, vai ficar aí assombrando a vida do Bolsonaro e a família, né? Em relação aos milicianos. E ele disse que essa máfia da saúde atua em articulação com as milícias, né? E sugeriu a quebra do sigilo de várias OS, né? Organizações sociais que estão atuando no Rio de Janeiro. Disse: eu tenho certeza, vou ler até a frase, eu tenho certeza de que tem miliciano envolvido por trás disso, eu corro risco de vida. Então, a expectativa agora, né, Portela, em relação a essas novas revelações
que podem envolver o presidente e a família do presidente, né? Vamos ver o que vai acontecer agora com esse depoimento, possível novo depoimento do Witzel às portas fechadas, para garantir que não haja violação ao segredo de justiça por conta das investigações contra o próprio Witzel na justiça, né? Então veja que é um emaranhado de coisas para a gente entender aqui por que esse cuidado em tomar o depoimento do Witzel por conta de processos contra o próprio Witzel que estão em segredo de justiça, e não pode haver revelações que possam comprometer o que está em curso na justiça, né? Além do que, o Witzel, ele está respaldado por um habeas corpus concedido pelo STF, inclusive, curiosamente, foi concedido pelo ministro Nunes Marques, que é um vassalo do Bolsonaro, concedeu o habeas corpus para que ele pudesse ir até a CPI e não respondesse perguntas, ou até mesmo poderia não ir à CPI, caso as perguntas fossem atinentes à sua participação em crimes em que ele está sendo investigado. E o Witzel usou muito bem dessa ferramenta ontem, né? Ele soube jogar muito bem, porque quando ele vê que a coisa vai enveredar para um ataque a ele, isso por parte dos bolsonaristas ali presentes na CPI, ele se protege por conta dessa liminar e joga a responsabilidade nos ombros do relator, né, do Renan Calheiros e do presidente, do Omar Aziz, no sentido de dizer, olha, podemos fazer diferente, né? Eu recomendo que meu depoimento seja feito dessa maneira, dessa outra maneira, porque ele está com a faca e o queijo na mão, né? E ele tem muita coisa para revelar. Pode ser que ele não revele, pode ser que ele preserve outros interesses, mas me pareceu ontem que ele tinha muita coisa aqui na garganta e que ele quer desembuchar e colocar uma bomba, jogar uma bomba no colo do presidente Bolsonaro, né? Exato. Não, essa parte aí que você acabou de falar, né, quando exatamente o senador Jorginho, depois o senador Girão começaram a apertar mesmo em relação à corrupção, falando da mulher dele, da Helena, que recebeu uma propina, segundo ele, aí depois o próprio Witzel rebateu, não é propina, ela é advogada, ela recebeu, são honorários. O senador Girão também falando dos respiradores, da compra dos respiradores. Ele pegou a bola é minha, acabou o jogo, né? Foi mais ou menos isso que ele fez. Agora, em relação a essa narrativa que ele estava falando também, Portela, durante o depoimento, ele insinuou que o Bolsonaro, que é o responsável, né, segundo ele, pela morte, por todas as mortes por Covid-19, e que o presidente sabotou, né? Sabotou ele, não só ele, outros governadores perseguindo, porque eles estavam tomando medidas restritivas e iam exatamente contra o que o Bolsonaro queria. E que a narrativa criada foi a de que os governadores vão destruir os empregos, porque o isolamento social traria consequências graves na economia e que o governo federal demorou para pagar o auxílio emergencial. E que essa narrativa é que venceu, é que ficou, e por isso que ele foi também empichado. Como é que você viu também essa narrativa? Faz sentido também, Portela? A ideia era tirar o foco da responsabilidade do governo federal, jogar a luz, né, em cima dos governadores. A ideia era essa, só que o tiro parece que saiu pela culatra, porque o Witzel usou, né, de maneira esperta aquele momento para denunciar o Bolsonaro, todas as omissões que o Bolsonaro realizou, né? Ele falou de todos os pedidos que os governadores fizeram, da carta dos governadores, né, das sabotagens que o governo federal realizou, e no final me parece coerente essa narrativa do Witzel, claro que tirando algumas questões que são de interesse dele, porque ele tem todo o interesse em salvar um pouco do que resta da dignidade dele, se é que ele tem alguma ainda. E dizendo o seguinte, olha, a questão aqui é um conflito entre o Bolsonaro e os governos do Estado, e eu fui o boi de piranha. A gente não sabe se é verdade mesmo, nós vamos saber depois, se ele apresentar as provas, se foi por conta das investigações do caso Marielle que ele foi o boi de piranha, né? Porque para o Bolsonaro era importante tirar o Witzel com seus aliados ali no Rio de Janeiro, porque se é verdade que o Witzel não quis frear a investigação, então eu tiro uma peça
do tabuleiro que está me prejudicando, porque eu preciso colocar o Cláudio Castro, que segundo o Witzel é aliado do Bolsonaro, para frear essas investigações, ou atrapalhar a investigação, e ainda eu uso isso como uma narrativa para dizer, olha, como os governadores são corruptos, é eles que estão prejudicando o país no combate à Covid, estão fazendo tudo errado, e eu, Bolsonaro, estou tentando salvar a economia, salvar o que resta dos empregos. Então, assim, para o Bolsonaro foi a faca e o queijo na mão na época, mas agora parece que o Witzel vai dar o revide, né? E esperamos que ele traga provas assim, cabais e que não sejam possíveis de ser negadas pelo Bolsonaro, de que houve, sim, interferência na investigação da Marielle, e que o Witzel pode ter, por alguma discordância entre eles, a gente não sabe o motivo, pode ter usado também da investigação da Marielle para afetar os interesses da família Bolsonaro, porque aí não tem gente ingênua, né? Não tem gente idônea que está preocupada com a República, né? Nem o Witzel, nem o Flávio Bolsonaro, nem o Jair Bolsonaro, são todos bandidos de alta periculosidade, especialistas na arte de matar, envolvidos com milícia, com corrupção da grossa, né? Com crime organizado que penetra em todas as áreas ali no Rio de Janeiro. Então, é uma briga de dois gigantes da criminalidade, né? E acho que temos a ganhar com essas revelações, seja da parte de cá ou de lá, né? Porque aí vai ter chumbo trocado que vai revelar muita podridão de como essas pessoas chegaram ao poder no Rio de Janeiro. Exatamente. Exato. Agora, inclusive, depois do depoimento da CPI, né, Portela, vi a notícia que o Witzel virou réu na Justiça Federal por organização criminosa. A Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador Witzel, mais 11 pessoas acusadas de integrarem aí uma quadrilha. Entre elas está a mulher dele, a Helena Witzel, e o ex-secretário, inclusive, de Saúde do Rio de Janeiro, e de mais tantos. Foi logo em seguida da CPI. Você viu essa notícia também? Eu vi. Você vê o timing, né? Assim, não tem como negar que a justiça ela está extremamente politizada, né? Para um lado ou para o outro da briga, as coisas andam de acordo com o termômetro da política, né? Fica escancarado. Isso nós vimos desde a Lava Jato, né? No sentido daí de destruir o que restava de democracia no Brasil, e agora brigas intestinas entre esses grupos de direita que querem disputar o poder. Quem que vai ficar com o poder, no final das contas, né? Agora a briga vale tudo para se segurar no poder. E não é pelo povo, né? Não é por justiça, não é contra a corrupção. Os dois lados, a justiça é corrupta, os dois lados são corruptos. É para quem vai ficar no poder e controlar os cofres públicos, controlar a nação, os destinos do Brasil, né? Infelizmente não são destinos favoráveis para nós do povo, né? É verdade. Portela, agora vamos falar da CPI hoje. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, manteve ontem a decisão da CPI da Covid de pedir a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos, né, do empresário Carlos Wizard. Ela disse que a possível existência desse ministério paralelo, desse gabinete paralelo, é um fato gravíssimo também. Agora, em relação aos depoimentos, né, que a gente vai ter hoje, do Carlos Wizard, apontado aí como membro desse gabinete, e do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, né? Bom, a gente tem, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, concedeu ao Wizard o direito de ficar em silêncio, e o ministro Gilmar Mendes concedeu o mesmo direito ao auditor do TCU, que inventou lá um relatório falando do superdimensionamento de mortes da Covid. Qual que é a sua expectativa? O Carlos está nos Estados Unidos, certamente não estará, vai ficar exatamente o Alexandre Marques, né, do TCU. Qual que é a tua expectativa? Tanto também do Wizard, e vamos falar um pouquinho dos dois, só para a gente fechar aqui. Sinceramente, esse auditor do TCU, eu acho que ele não vai falar muita coisa. Ele, assim, é evidente que ele cometeu um crime de falsificação. Ele falsificou um relatório e foi usado pelo Bolsonaro, esse relatório falsificado. Com certeza foi encomendado, né? Mas vai ser importante para que os senadores que estão tocando a CPI usem esse fato como um fato político, né? Para expor mais para a população essa rede de criminalidade do Bolsonaro
E do lado do Carlos Wizard, é importante ver, e aí eu sempre faço essa relação com a ditadura civil-militar no Brasil, a participação dos empresários na ditadura militar, né? A ditadura militar, ela serviu para garantir interesses do empresariado. Então, por isso, o correto é a gente chamar de ditadura empresarial militar ou civil militar, porque os militares ali estavam comandando a ditadura, mas em prol de interesses privados, econômicos, de setores da burguesia. E aqui, de novo, então, Carlos Wizard, aquele da Havan, Luciano Hang, essa gente toda, os empresários que se apoiam aí, que apoiam o Bolsonaro, eles têm interesses privados que querem fazer valer esses interesses a partir desse governo de milicianos, esse governo genocida. Então é importante o interrogatório do Wizard para mostrar essas relações que existem entre um setor da burguesia e o projeto genocida do Bolsonaro. Agora, claro, ele está respaldado por uma liminar, ele está sendo investigado pelo STF, naquela investigação das fake news e tal. Então, ele também pode usar do direito de ficar em silêncio. Mas é importante, às vezes é muito mais importante, são mais importantes as perguntas e o silêncio, né? Porque do ponto de vista político, o silêncio diz muito. Né? Do ponto de vista jurídico, a pessoa tem o direito de ficar em silêncio, isso é indiscutível. Mas politicamente é importante, uma pergunta feita, e aí vem o silêncio, e isso repercute para a população de uma maneira bastante negativa. Então, a expectativa é alta. Perfeito. Portela, eu quero agradecer muito aqui a sua análise. Foi um prazer conversar com você. Realmente estava com muita saudade. Um forte abraço para você. Também estava com saudade. Forte abraço, bom trabalho. Até mais. Obrigada, até mais. Falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.